História Moderna. Unidade 01, Seção 01. Palavras do autor. Prezado estudante, seja bem-vindo. Este material didático foi escrito com o objetivo de permitir a efetiva aprendizagem sobre os principais temas da história moderna. Os conteúdos aqui abordados e as habilidades desenvolvidas a partir desta unidade serão fundamentais para o seu sucesso profissional e a continuidade de construção de seu projeto de vida pessoal e profissional. Este material contém um conjunto significativo de informações e reflexões históricas que serão importantes para a sua atuação profissional, seja na área da docência ou, ainda, na área de pesquisa. Certamente, ele também será central em sua formação como cidadão consciente das discussões que ocorrem no presente que nós vivenciamos. Por exemplo, a América Latina tem hoje o maior número de católicos do planeta, as discussões sobre diversidade religiosa estão presentes em nosso cotidiano, o método e o discurso científico estão presentes em todas as esferas da cultura. Os produtos que consumimos são majoritariamente oriundos de grandes complexos industriais e a democracia representativa faz parte da cultura política ocidental. Nesta unidade, poderemos refletir sobre algumas nuances dos processos que contribuíram para a construção do mundo em que vivemos. Ademais, ele será de fundamental importância para o desenvolvimento de competências e habilidades necessárias para o trabalho do historiador, pois é base de sustentação para a compreensão da modernidade. Na unidade 1, estudaremos importantes movimentos de mudanças na Europa cristã, tais como o renascimento cultural, as grandes navegações e a reforma religiosa. Na unidade 2, abordaremos o Estado absolutista, o mercantilismo e a sociedade estamental. Na unidade 3, nossas temáticas serão as revoluções inglesas, a Revolução Científica e o Iluminismo. Por último, mas não menos importante, a unidade 4, que tratará dos temas da cultura popular na Idade Moderna, Revolução Industrial e Revolução Francesa. Esperamos que você aprecie o material e obtenha bons resultados em seus estudos. Bom trabalho! Unidade 1. Transformações culturais na Europa no início da história moderna. Convite ao estudo, seja bem-vindo! Nesta unidade, vamos estudar temas centrais da construção da modernidade na Europa Ocidental. Nosso caminho será o das grandes descobertas e transformações pelas quais passaram a civilização ocidental, bem como seu encontro com outros povos e outras culturas, além das rupturas criadas no interior da cristandade. Na seção 1.1, estudaremos o Renascimento, um processo histórico que ofereceu novos caminhos para a cultura ocidental bem como novas formas de pensamento. A partir do século XIV, a Península Itálica foi o seu centro criador e seu grande difusor. Você, como estudante de história, vivenciará esse processo e poderá perceber o surgimento de uma nova mentalidade na qual o homem passou a ser a medida de todas as coisas. Na seção 1.2, entenderemos os processos que levaram os europeus a procurarem novos domínios territoriais na África e na América, impulsionados pela busca de novas rotas comerciais. Nesse contexto, povos com culturas diferentes se encontraram, estabelecendo entre si relações conflituosas, mas também promovendo intensas trocas culturais. Portugal e Espanha estiveram à frente desse movimento de expansão. Na seção 1.3, entenderemos as causas e as características da grande ruptura no interior da Igreja Católica na Europa Ocidental, a partir do século XVI, com o surgimento de novas igrejas cristãs. Assim, abordaremos algumas das práticas de intolerância religiosa que marcaram a modernidade europeia. Nos três processos citados, o etnocentrismo esteve no cerne das atitudes de grupos humanos, em especial os europeus. Caetano Veloso escreveu que Narciso acha feio o que não é espelho, pois temos a tendência de reconhecer e valorizar o outro em função de nossos padrões culturais de comportamento, nossos códigos linguísticos, nossa cultura material. A busca da tolerância cultural e religiosa é um dos desafios de nosso tempo. A unidade 1 será fundamental para uma reflexão sobre quais são as consequências da intolerância.
Dentro desse contexto de reflexões sobre o presente e o passado da humanidade, imagine que você foi contratado para ser professor em uma escola de ensino fundamental segundo e nela observa manifestações de intolerância, reveladoras da dificuldade que temos em lidar com a alteridade. Sendo assim, você percebe a importância de formar alunos que, desde cedo, aprendam a lidar com a alteridade, isto é, que saibam notar que seus valores, culturais e políticos, por exemplo, não são, necessariamente, os valores dos demais. Para levar essa tarefa a cabo, você irá desenvolver com os alunos discussões sobre o tema da alteridade. A ideia é debater temas da história moderna com base em questões do presente. A despeito de os europeus já terem travado relações com outros povos ao longo da sua história, o período histórico que denominamos história moderna é uma época privilegiada para analisarmos a questão do outro, pois tratou-se de um momento em que foram estabelecidas relações entre os europeus e populações por eles antes desconhecidas na América, África e Ásia. Além disso, trata-se também de um período marcado por profundas transformações nas mentes e formas de pensar. Até que ponto os renascentistas construíram o outro a partir da figura do que seria o homem medieval? Por fim, os conflitos surgidos em torno da criação das novas igrejas cristãs na Europa Ocidental não teriam renovado as práticas de intolerância do fiel contra o infiel? Seção 1.1 Renascimento. Diálogo aberto. Nesta primeira seção do seu livro didático, você irá estudar e compreender o renascimento cultural na Europa, processo histórico iniciado na Itália e que se difundiu pela Europa Ocidental a partir do século XIV. Tratou-se de um processo histórico fundante da modernidade, pois introduziu novos elementos culturais e influenciou o comportamento dos indivíduos na cultura europeia. Entre esses vários novos elementos, devemos citar o fortalecimento do pensamento racionalista, do antropocentrismo, do individualismo e a valorização das representações artísticas da natureza e do homem. Dentro desse contexto, seu primeiro desafio será o de preparar uma aula sobre o tema, usando como referência obras de arte produzidas na época, documentos de época. Você é professor do ensino fundamental segundo e leciona no 7º ano. Ao iniciar as aulas sobre o Renascimento, apresenta aos alunos a seguinte notícia sobre o uso pela publicidade da famosa obra do artista Leonardo da Vinci pelo meio eletrônico. Acesso em 16 de junho de 2017. Também, como forma de comparar os retratos das personagens da época, você apresenta um retrato de Martinho Lutero, disponível em Acesso em 16 de junho de 2017. Sabendo que os alunos provavelmente têm uma imagem já projetada sobre a famosa obra Mona Lisa, faça uma sugestão de aula em que essa notícia e suas imagens sirvam para discutir a representação que fazemos sobre o outro. Busque atentar os alunos para as intencionalidades na produção das imagens, o ambiente histórico em que elas são criadas e as técnicas de enquadramento dos personagens retratados. Também aguce a curiosidade dos seus alunos lembrando que eles, como nós, vivem o seu tempo presente farto de imagens e representações sobre todos os temas e dilemas que experienciamos. Vamos aos estudos para compreender o assunto. Não pode faltar. O Renascimento italiano. O Renascimento foi um processo de transformação cultural iniciado no século XIV, na Itália, que teve como fundamento a mudança significativa dos valores até então hegemônicos ditados pela cultura eclesiástica do catolicismo. Muitos pensadores contemporâneos ao período definiram como uma ruptura drástica com a cultura religiosa medieval, afirmando que tal ruptura tinha como inspiração central a retomada dos valores racionalistas das civilizações grega e romana, da Antiguidade Clássica. Portanto, observe que aqui usamos o termo Itália como expressão geográfica, pois não havia unidade política nessa região desde a queda do Império Romano, no século V. A Itália, como nação, surgirá apenas em 1871, após um longo processo de unificação que será estudado posteriormente.
As manifestações artísticas, literárias e filosóficas do Renascimento são variadas, mas há elementos comuns a todas elas. Os pensadores do período, por exemplo, se opuseram à cultura teocêntrica que foi hegemônica no período medieval e passaram a defender a ideia de que o homem era capaz, com seu próprio esforço individual, de modificar sua vida sem depender de Deus para tal objetivo. Tal ideal de cultura foi muito incentivado pelos comerciantes que enriqueceram após o Renascimento comercial. Um novo ideal de homem foi se formando nesse processo, marcado pela valorização do individualismo, do dinamismo e culto ao próprio homem. O Renascimento não se constitui como um processo isolado. Em verdade, ele foi uma das partes de um conjunto de transformações que foram iniciadas com a crise do feudalismo a partir do século XI, quando a Europa vivenciou o renascimento comercial e urbano, a ascensão da burguesia comercial, comerciantes, e o lento, porém vigoroso, processo de unificação política em várias regiões da Europa. Mas é necessário refletir sobre o conceito de renascimento. Ele pressupõe que algo morreu e renasceu, por óbvio. O termo Renascimento foi criado por humanistas italianos e retomado por Giorgio Vasari, de 1511 a 1574, com o objetivo de contrapor a nova maneira de entender o mundo ao pensamento clerical do medievo. No entanto, é preciso relativizar o próprio conceito, tal como afirma Delumial, 1994, p. 19. Essa noção significa juventude, dinamismo, vontade de renovação. Teve em si a inevitável injustiça das abruptas declarações de adolescentes, que rompem ou creem romper com os gostos e as categorias mentais dos seus antecessores. Mas o termo renascimento, mesmo na acepção estrita dos humanistas, que o aplicavam, essencialmente, à literatura e às artes plásticas, parece-nos atualmente insuficiente. Parece rejeitar, como bárbaras, as criações simultaneamente sólidas e misteriosas da arte românica e aquelas outras, mais esbeltas e dinâmicas, da Idade Gótica. Não dá conta nem de Dante, nem de Villon, nem da pintura flamenga do século XV. Não afirmou Burckhardt, há já um século, que, no essencial, o Renascimento não fora uma ressurreição da Antiguidade? Ora, se dermos aos fatos da economia e à técnica o lugar que lhes cabe, o juízo de Burckhardt ganha ainda mais verdade. Pois o regresso à antiguidade em nada influi na invenção da imprensa ou do relógio mecânico, nem no estabelecimento da contabilidade por partidas dobradas, nem do das letras de câmbio ou das feiras bancárias. Delumial reconhece o Renascimento como um período de grandes transformações na cultura, nas ciências e nas técnicas, mas não o interpreta como uma ruptura abrupta com o que morreu, cultura clássica, para renascer, renascimento, pois o conceito de renascimento não consegue explicar as qualidades inéditas das artes românica e gótica, nem a recuperação do racionalismo da antiguidade clássica consegue explicar os avanços técnicos ocorridos no período. Assim, Delumial oferece um significado alternativo sobre o Renascimento, a promoção do Ocidente numa época em que a civilização da Europa ultrapassou, de modo decisivo, as civilizações que lhe eram paralelas. Op. Cit. p. 20. Reflita. Sempre que uma sociedade passa por mudanças, os próprios atores das mudanças costumam, por questões simbólicas e políticas, oferecer novos nomes para o período que, supostamente, tem início com o objetivo de se diferenciar do período anterior. Por exemplo, quando José Sarney assumiu a presidência da República, no Brasil, em 1985, muitos historiadores, pensadores e os próprios atores políticos do processo definiram o novo governo como o início da nova República, em contraposição ao período da ditadura militar, de 1964 a 1985. Isso está presente, inclusive, em muitos livros didáticos de história do Brasil. Você acredita que essas delimitações temporais são neutras, ou seja, que elas estão baseadas apenas em fatos históricos comprovados pela ciência histórica? Você acredita que tais denominações,
de fato, delimitam momentos de rupturas históricas. A Itália renascentista. A nova cultura renascentista surgiu na Itália, pois nela algumas condições estavam presentes. O comércio nunca deixou de existir na Península Itálica. Seus comerciantes faziam as trocas comerciais com os árabes e traziam para a Europa produtos do Oriente conhecidos como especiarias. A partir do século IX, aumentou a circulação da ciência e da filosofia vinda de Bagdá, centro da cultura islâmica. Foi por meio do contato com a cultura islâmica nos reinos mediterrâneos que os europeus redescobriram a filosofia greco-romana. Ao contrário da Europa continental, onde o comércio foi minimizado durante a Alta Idade Média, as cidades italianas viviam intensa efervescência cultural em grandes centros urbanos. Nessas cidades, tais como Florença, Pisa, Gênova e Roma, houve uma forte ascensão econômica e social de uma rica classe social, a burguesia comercial, incentivadora das mudanças culturais, atuando como mecenas de artistas e pensadores. A cultura clássica, greco-romana, estava muito melhor conservada na Península Itálica, pois ela fora o centro do Império Romano e guardava ainda muitas de suas construções. Os mecenas eram pessoas ricas interessadas em financiar obras dos artistas por admiração à arte ou por interesse de se verem retratados nessas obras. Os mecenas eram comerciantes, banqueiros e membros do clero católico. Costumamos dividir o Renascimento italiano em 3 períodos. 300, de 1300 a 1399. Francesco Petrarca, de 1304 a 1374, é o pai da literatura renascentista italiana. Em sua obra de África, nota-se forte inspiração nas obras clássicas da antiguidade. Giovanni Boccaccio, de 1313 a 1375, escreveu o Decameron, uma obra feita em prosa que expressa valores anticlericais com o uso de elementos eróticos e picarescos. 400, de 1400 a 1499. Nesse período, destaca-se a criação da escola de filosofia neoplatônica, financiada por Lourenço de Médici, considerado o maior mecenas do Renascimento. Essa escola de escritores tem importância marcada pelo caráter pagão de suas obras, bem como o uso de temas eróticos como reação à moral cristã. 500, de 1400 a 1499. O mais importante autor italiano desse período foi Nicolau Maquiavel, cuja principal obra, O Príncipe, pregou pela unificação política da Itália e a separação total entre Estado e religião. Todos os seus argumentos foram baseados em análises históricas e factuais. O homem teria, para Maquiavel, uma natureza mais somente um líder que soubesse manusear seus anseios. Um príncipe, um rei, poderia, por quaisquer meios, manipulá-los para alcançar seus objetivos. Maquiavel é o criador da ciência política. As artes plásticas e arquitetura. A cultura renascentista fez com que os artistas buscassem representar o mundo tal como ele é, mesmo que essa busca e seus resultados pudessem ser problematizados por vários pontos de vista. Isso fez com que o racionalismo se tornasse um ideal nas artes e esses artistas passaram a estudar matemática, geometria, para representar a natureza e as formas humanas. Assim, a perspectiva, representação matemática do espaço, e as proporções matemáticas se tornaram objeto de estudo. Outra característica das artes plásticas foi a preocupação com a simetria. Nesse contexto, os artistas intensificaram a prática de identificar a autoria de suas obras, pois tal assinatura passou a estar em consonância com uma sociedade que valorizava cada vez mais o indivíduo. Na arquitetura renascentista, tornou-se comum o uso de referenciais estéticos da antiguidade clássica, bem como a busca por simetria de ângulos e eixos. Nas esculturas, a busca do belo, o ideal para o homem na antiguidade clássica, o forte apelo ao naturalismo, a riqueza de detalhes e a simetria nortearam as obras dos artistas. Entre os mais importantes artistas do Renascimento, podemos destacar Giotto, Masaccio, Botticelli,
Leonardo da Vinci, Tiziano, Tintoretto, Rafael, Michelangelo. Assimile. Item valores do Renascimento: antropocentrismo, racionalismo, inspiração nas culturas grega e romana, valorização do indivíduo, culto ao homem racional. Item fatores do Renascimento na Itália: atividade comercial ininterrupta, rica burguesia comercial, atividades urbanas efervescentes, preservação da cultura clássica. Item pensamento racional na política com Maquiavel, argumentos racionais sobre a essência humana e separação entre religião e pensamento político. Item artes plásticas, arquitetura e escultura no Renascimento, perspectiva, simetria, racionalismo e naturalismo. Exemplificando. Figura 1.1 Madonna, século XIII. Figura 1.2 Madonna, século XV. Note que a pintura de CNDPP é plana, não há profundidade nem tridimensionalidade. Na pintura de Rafael, Madonna é fortemente humanizada, ou seja, possui traços humanos mais realistas, em um cenário com um fundo de vegetação, montanhas e lago. Pesquise mais. Visite as salas de exposição e galerias do Louvre, um dos museus mais famosos do mundo, e contemple as suas fachadas. Faça uma visita virtual e conheça muitas obras do Renascimento, bem como outras obras de arte produzidas ao longo da história da humanidade. Disponível em acesso em 16 de junho de 2017. Conheça obras de arte produzidas em vários períodos da história, com destaque para a Renascença. Disponível em acesso em 16 de junho de 2017. O humanismo. Entre os séculos XV e XVI, pensadores europeus criaram uma forma de pensar o mundo denominada humanismo, num contexto social estreitamente ligado ao renascimento cultural que, embora tenha surgido na Itália, difundiu-se pela Europa, Inglaterra, Portugal, Espanha, Holanda e França. A difusão do humanismo foi facilitada pela invenção da imprensa, que permitiu que as ideias se espalhassem pela Europa mais rapidamente a partir do século XV. Estudaremos esse tema adiante. Os pensadores do humanismo tinham como fonte de pesquisa versões dos textos dos pensadores gregos e romanos, frequentemente traduzidos a partir de escritos árabes. Eles primavam pela grande erudição e passaram a questionar a filosofia ensinada nas universidades europeias, que até então eram dominadas pelo clero e pelo pensamento de São Tomás de Aquino. Nesse momento, surgem os filólogos, estudiosos de línguas como o latim clássico, grego, hebraico e aramaico, que tratavam de investigar com profundidade os textos dos filósofos da antiguidade e de questionar as interpretações medievais produzidas pelo clero católico. O pensamento dos humanistas era primordialmente antropocêntrico, ou seja, tinha o homem e sua capacidade racional de entender o mundo como fundamento. Esses filósofos, no entanto, não eram ateus. Para eles, o homem era o ser mais importante da criação divina e o uso da razão deveria aproximar o homem de Deus. Entre os vários autores humanistas que podemos citar, destacam-se Giordano Bruno, Tommaso Campanella, Erasmo de Roterdã, Michel de Montaigne e Nicolau Copérnico, entre outros. Assimile. Item humanismo. Filosofia renascentista com ligações estreitas com os filósofos gregos e romanos. Item humanistas. Pensadores eruditos cuja proposição central foi o antropocentrismo. Exemplificando. Andando eu, pois, há muito tempo a meditar comigo nesta incerteza dos ensinamentos tradicionais das matemáticas acerca da dedução dos movimentos das esferas do universo. Começou a desgostar-me o fato de os filósofos não terem conhecimento firme de nenhuma explicação da máquina do mundo que por nossa causa fora construída pelo mais qualificado e modelar artista de todos, eles que, aliás, fazem afinal profundas investigações a respeito das mais minuciosas coisas deste universo. Por isso dei-me a tarefa de ler os livros de todos os filósofos que pudesse adquirir, disposto a indagar se nunca nenhum teria opinado a existência de outros movimentos das esferas do mundo.
E de fato descobri, primeiro em Cícero, que Nicetas reconhecera que a Terra se move. Depois, também em Plutarco verifiquei que tinha havido outros da mesma opinião. Assim, aproveitei, desde logo a oportunidade e comecei também eu a especular acerca da mobilidade da Terra. E embora a ideia parecesse absurda, contudo, porque eu sabia que a outros antes de mim fora concedida a liberdade de imaginar os círculos que quisessem para explicar os fenômenos celestes, pensei que também me fosse facilmente permitido experimentar-se. Uma vez admitido algum movimento da Terra, poderia encontrar demonstrações mais seguras do que as deles para as revoluções das esferas celestes. Copérnico, 1984, p. 264. Note que Copérnico, em sua meditação e inquietação sobre o ensino de matemática e dos movimentos da Terra, vai buscar na leitura de autores clássicos, Nicetas e Plutarco, as referências para saber se outros pensaram como ele na antiguidade grega e romana. Mais do que isso, remete ao seu desejo de fazer experimentações a respeito do tema, projetando, inclusive, fazer demonstrações mais seguras do que as dos autores clássicos da antiguidade. Trata-se, na prática, do início da construção do método. O astrônomo polonês Nicolau Copérnico, de 1473 a 1543, criou a teoria heliocêntrica, segundo a qual a Terra gira em torno do Sol, contrapondo-se à teoria geocêntrica, segundo a qual a Terra seria o centro do universo. Suas descobertas foram aperfeiçoadas por Johannes Kepler e por Galileu Galileu. As invenções do Renascimento. É certo que os europeus do Ocidente já tinham conhecimentos técnicos acumulados muito antes do Renascimento. Por exemplo, já tinham o domínio de técnicas avançadas no trabalho com a aragem da terra com o uso do ferro, já conheciam os benefícios da rotação de culturas e já se beneficiavam do uso dos moinhos movidos pela força do vento e da água. Mas as inovações técnicas do Renascimento foram significativamente mais impactantes, pois ultrapassaram os benefícios para o campo e chegaram às cidades. Os chineses já conheciam o papel desde muito antes dos europeus, mas foi Johannes Gutenberg, de 1398 a 1468, que inventou a imprensa de tipos móveis, permitindo a produção de livros em grande escala. Tal invenção permitiu a difusão das ideias renascentistas por toda a Europa, bem como os seus avanços técnicos. Leonardo da Vinci. Entre os inventores do Renascimento, um dos mais conhecidos é Leonardo da Vinci, de 1452 a 1519. Além de pintor, ele dedicou sua vida a projetar e criar novos engenhos. Um exemplo é seu projeto do ornitóptero, equipamento de voo que consegue sustentação com o movimento das asas. Figura 1.3 La Máquina Voladora, de Leonardo da Vinci. Nesse período, houve a criação do relógio mecânico e o aperfeiçoamento das embarcações para que elas pudessem navegar pelos mares e oceanos. Os chineses já tinham inventado a bússola, e o astrolábio já havia sido projetado pelos gregos, mas foram os europeus que aperfeiçoaram tais instrumentos de navegação. O Renascimento na Europa. O movimento cultural renascentista espalhou-se por várias regiões da Europa ao longo dos séculos e ocorreu ao mesmo tempo em que os Estados nacionais modernos se consolidavam. Apesar de ter um caráter universal, a cultura renascentista adaptou-se às condições específicas de cada país. Na região de Flandres e na Holanda, o pensamento renascentista foi difundido com maior liberdade em função da tradição de tolerância cultural e religiosa dessa região, em especial nos séculos XVI e XVII. Além disso, foi uma região economicamente próspera em função do rico comércio e da forte burguesia que lá se formou. Entre os vários pensadores dessa região, destacou-se Erasmo de Roterdã, considerado o príncipe dos humanistas. A difusão do renascimento cultural na região do Sacro Império Romano-Germânico foi dificultada pela fragmentação política e pela ação religiosa, católicos e luteranos, mas produziu alguns artistas importantes, como Albrecht Dürer e Hans Holbein. A literatura renascentista também buscou inspiração na produção filosófica da Antiguidade Clássica, ou seja,
procurou valorizar o homem como centro das preocupações, contemplar o belo e a harmonia. Na Inglaterra, o Renascimento foi marcado pelas obras de William Shakespeare e Thomas Moros. Em suas obras, por exemplo, Romeu e Julieta e Hamlet, Shakespeare valorizou e retratou os sentimentos humanos e suas angústias, tais como o amor e o ódio, suas paixões, seus conflitos internos e sociais e a luta pelo poder. Thomas Moros, em sua mais importante obra literária, A Utopia, retratou uma sociedade perfeita onde todos os indivíduos eram felizes, trabalhavam o suficiente para ter uma boa vida material e dedicavam-se aos estudos e às artes, conforme suas vocações individuais. Além disso, a distribuição das riquezas era justa. Na Península Ibérica, destacam-se Miguel de Cervantes e Luís de Camões, com duas obras clássicas, Dom Quixote e os Lusíadas. No livro citado de Luís de Camões, ele retratou a história do povo português por meio de uma obra poética, inspirada em duas obras clássicas do poeta grego Homero, a Ilíada e a Odisseia. A expansão marítima portuguesa é retratada de forma a se assemelhar à Odisseia de Ulisses, mostrando o heroísmo do povo português e o seu sofrimento para conseguir dominar os mares. Na Espanha, Cervantes satirizou as cavalarias medievais, criando um personagem que lutava contra inimigos imaginários, inclusive moinhos de vento. Exemplificando. No presente, o homem se faz através da posse da razão. Se as árvores e bestas selvagens crescem, os homens, creia-me, moldam-se. A natureza, ao dar-vos um filho, vos presenteia com uma criatura rude, sem forma, a quem deveis moldar para que se converta em um homem de verdade. Se esse ser moldado se descuidar, continuareis tendo um animal. Se ao contrário, ele se realizar com sabedoria, eu poderia quase dizer que resultaria em um ser semelhante a Deus. Rotterdam Apud van Akker, 1519, p. 33. Pesquise mais. Item Van Akker, Maria Teresa Viana. Renascimento e Humanismo. O homem e o mundo europeu do século XIV ao século XVI. São Paulo, atual, 1992. Esse livro traça uma trajetória muito rica sobre o Renascimento e o humanismo, além de conter várias fontes de época que podem enriquecer seus conhecimentos sobre o tema. Item assista ao filme Giordano Bruno, produção franco-italiana de 1973, com direção de Giuliano Montaldo. O filme retrata o processo movido pela Santa Inquisição contra o filósofo italiano Giordano Bruno. Sem medo de errar. Possível encaminhamento da aula. Item apresentação da imagem original da obra Mona Lisa, de Leonardo da Vinci. Item pergunte aos alunos quais são as suas impressões. O que essa pintura significa para cada um? Deixe as crianças liberarem as imaginações. Item pergunte aos alunos se eles observam algumas peculiaridades na pintura. Deixe as crianças falarem. Item ressalte os seguintes aspectos da pintura: o olhar de Mona Lisa para o pintor, o uso de camadas escuras e claras que dão sensação de relevo, questão clássica, ela está sorrindo ou não? Está triste ou feliz? A estrutura piramidal da obra, a construção da paisagem, supostamente natural. Problematize o conceito de representação da realidade. Item em seguida, apresente aos alunos as várias imagens de Mona Lisa que foram adaptadas para propaganda de produtos e serviços no século XX. Conforme descrito na SP1. Visite. Acesso em 16 de junho de 2017. Item deixe os alunos rirem e permita que comentem as imagens. Item apresente a imagem de Lutero presente em Acesso em 16 de junho de 2017. Item comparadas as imagens, questione os seus alunos. A produção de imagens tem uma intencionalidade. Lutero, a própria Mona Lisa e Leonardo da Vinci desejaram transmitir uma determinada imagem com objetivos específicos. Se sim, quais objetivos?
Qual é a representação que nós fazemos do outro a partir dessas imagens? Item após as discussões sobre esses temas, insira uma outra. Quando alguém publica uma imagem no Facebook, quais são suas intenções? Numa imagem que retrata um momento de festa, uma fotografia de viagem ou uma cena do cotidiano, qual é a intenção de quem publica? Qual é a forma com que os amigos do Facebook interpretam essas imagens? Ao final, faça um fechamento da aula demonstrando, a partir das observações dos alunos, como a representação que fazemos do outro está condicionada a vários elementos de nossa cultura e de nossa mentalidade. Nessas representações, estão presentes elementos de nossos preconceitos, de nossas projeções sobre o outro, mas também de nossos anseios e angústias cotidianas. Avançando na prática. O mural da escola e o renascimento. Descrição da situação-problema. A escola onde você trabalha tem como prática mensal expor trabalhos feitos pelos alunos no mural que fica exatamente no corredor por onde passam os pais desses mesmos alunos. O objetivo da coordenação pedagógica é mostrar aos pais o trabalho que é feito dentro da sala de aula. No mês de junho, você, o professor de História do 7º ano, será o responsável pela exposição. A sala de aula tem 30 alunos. Organize a exposição a partir de atividades que os alunos farão em suas aulas sobre o Renascimento. Resolução da situação-problema. Sugestão para o preparo da exposição. Item: organize a sala em grupos de 3 alunos cada. Como sua sala possui 30 alunos, teremos 10 grupos. Item: na aula anterior às atividades, estabeleça 10 atividades diferentes. Ofereça a oportunidade para que os grupos escolham a atividade, mas, caso haja mais de um grupo desejando fazer a mesma atividade, use a estratégia do sorteio. Item: deixe claro que todas as atividades serão expostas no mural e, portanto, deverão ter uma bela estética. Item: distribua as tarefas da seguinte forma para a realização em sala de aula. Grupo 1. Escolher uma pintura do Renascimento e produzir uma rápida crítica. Deverão imprimir a pintura escolhida, bem como a crítica. Isso poderá ser feito em casa ou na escola. Grupo 2. Escolher uma escultura do Renascimento e produzir uma rápida crítica. Deverão imprimir a imagem da escultura escolhida, bem como a crítica. Isso poderá ser feito em casa ou na escola. Grupo 3. Representar graficamente as teorias heliocêntricas e geocêntricas sobre o movimento da Terra, usando ferramentas de escolha do aluno, recursos de computadores, uso de isopor para compor a representação das teorias ou mesmo lápis ou canetas coloridas. Grupo 4. Fazer um levantamento de todos os pensadores humanistas dos séculos XV e XVI e de suas principais obras, além de suas datas de nascimento e morte. Usando uma impressora, deverão imprimir a lista de tal modo que possa ser colada em uma cartolina. Grupo 5. Fazer uma comparação entre 2 obras de arte representando a Madonna, Virgem Maria, uma do período medieval e outra do período renascentista. Imprimir as obras na impressora. Produzir um texto comparando as 2 obras. Imprimir para exposição junto com as obras comparadas. Grupo 6. Fazer uma cruzadinha com a palavra Renascimento usando nomes e termos que estejam ligados ao período estudado. Imprimir para exposição no mural. Grupo 7. Produzir um curto texto defendendo a ideia de que o Renascimento foi uma ruptura drástica com o pensamento medieval. Imprimir para exposição. Grupo 8. Produzir um curto texto, defendendo a ideia de que o Renascimento não foi uma ruptura drástica com o pensamento medieval. Imprimir para exposição. Grupo 9. Produzir em uma tela, com apoio do professor de artes, uma representação artística da obra Mona Lisa, de Leonardo da Vinci. Grupo 10. Produzir em uma tela, com apoio do professor de artes, uma representação artística da Madonna, inspirada em Rafael Sanzio. Depois de prontos, expor todos os trabalhos do mural da escola. Faça valer a pena. 1. Observe a pintura a seguir.
Trata-se da obra de Michelangelo, pintor do Renascimento italiano. Ela está pintada no teto da Capela Sistina, no Vaticano. Sobre a obra, podemos afirmar: A. Representa a criação do mundo numa perspectiva renascentista, pois retrata a rígida separação entre o homem e Deus. B. Representa a criação do homem numa perspectiva renascentista, pois demonstra o caráter humano de Deus. C. Representa a criação do universo numa perspectiva humanista, pois retrata a confusão mental do homem ao desejar se aproximar de Deus. D. Representa a criação do homem numa perspectiva humanista, pois retrata a aproximação do homem de Deus. E. Representa a criação de Adão numa perspectiva humanista, pois retrata o homem como resultado do mundo natural que está à sua volta. 2. A imagem a seguir é um retrato da mais importante escultura de Michelangelo, a Pietà de São Pedro. Observe-a. Sobre a obra, podemos afirmar: A. Nessa escultura, Michelangelo retrata a santidade de Maria apontada pela tristeza de seu olhar. B. Nessa escultura, Michelangelo retrata o sofrimento real de uma mãe ao perder seu filho, no caso, Jesus Cristo. C. A riqueza dos detalhes nessa escultura mostra a busca dos artistas renascentistas em representar o meio natural em que o homem vive. D. Os detalhes dos mantos mostram uma das características do renascimento cultural, o desprezo pela religiosidade. E. A escultura demonstra uma das principais características do Renascimento, o desequilíbrio das formas. 3. Acompanhando a intenção da burguesia renascentista de ampliar seu domínio sobre a natureza e sobre o espaço geográfico, através da pesquisa científica e da invenção tecnológica, os cientistas também iriam se atirar nessa aventura, tentando conquistar a forma, o movimento, o espaço, a luz, a cor e mesmo a expressão e o sentimento. Seu Senco, 1984, p. 19. O texto apresenta um espírito de época que afetou também a produção artística, marcada pela constante relação entre a. Fé e religiosidade. b. Descentralização do poder político e poder da Igreja Católica. c. Cultura e religião. d. Astronomia e religião. e. Ciência e arte. Fim.